Um estudo da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, prevê prejuízos para todos os setores da economia caso o Congresso aprove o fim da jornada de trabalho de 6 dias para um de descanso. O aumento de custos para as empresas, de acordo com o levantamento, chegaria a 267 bilhões de reais. E as pequenas e médias seriam as mais atingidas. O aumento de despesas se daria por pagamento de horas extras para manter o nível de produção. Isso além de novas contratações. Sobre esse estudo da CNI, eu converso agora com o Alexandre Furlan, presidente do Conselho de Relações do Trabalho da CNI. Alexandre, obrigado pela entrevista, boa noite. Já vou emendar com uma pergunta, porque o que todo mundo diz, né? Qual que é a pergunta mais geral? Quem defende o fim da escala 6 por 1, com a manutenção da carga salarial, costuma dizer que a resistência do empresariado a essa ideia é a mesma que já foi vista em outros momentos, como ali o momento do início do 13º salário, que hoje já foi plenamente assumido pela economia. Como é que o senhor responde a essa ponderação? É sempre o mesmo discurso e, no fim, a economia consegue assimilar ou não? Desta vez é diferente. Boa noite. Boa noite, Gair, eu agradeço o convite e o importante é que se diga que esse é um tema, Gair, que ele é atraente aos olhos de quem quer que seja, porque todo mundo gostaria, obviamente, de trabalhar menos e continuar ganhando a mesma coisa e ter todo o seu lazer. Quando a gente fala do incremento de custos, é porque efetivamente isso vai causar um desbalanço total, um desequilíbrio na questão não só da competitividade das empresas, como pelo fato de que nós temos uma produtividade muito pequena e isso faz com que nós tenhamos um aumento de custo na veia. Ou seja, se eu reduzo de 44 para 40 horas, a pessoa tem 4 horas a menos e eu tenho 4 horas a menos de produtividade. Talvez com este salário que ele receba, que é o mesmo, eu vou incrementar custos e ter que repassá-los de tal forma que esse salário a menos igual que ele está recebendo seja menos depois com o aumento de custos no mercado de uma maneira geral. Nós procuramos fazer esse estudo para demonstrar que, obviamente, nós não nos sentimos confortáveis, porque uma discussão que chega num momento totalmente inoportuno, eu diria, na medida em que você tem um ano eleitoral e que uma conotação política, ela pode sim comprometer uma discussão que seria necessária, mas com fatos e dados que mostrem quais os impactos que isso teria na economia de uma maneira geral, quais os impactos que seria necessário de aumento de produtividade para que nós conseguíssemos estar no mesmo patamar e, portanto, uma discussão que prescindiria de muito mais cautela. Eu diria que não é uma matéria que pode ser tratada de afogadilho, ela é uma matéria justa. Se falou aqui antes no diálogo social, o diálogo social no Brasil ele é um diálogo social que poderia ser mais maduro entre governo, trabalhadores e empregadores, concordamos com isso, mas é um momento em que efetivamente os custos incorridos na adoção de uma medida assodada poderiam gerar, ao contrário do que se espera, desemprego, informalidade e aquilo que os trabalhadores usam muito quando se sentem prejudicados. É a precarização das relações de trabalho, que é o que o empresariado sério do Brasil, que nós defendemos, não deseja. Vou insistir mais um pouco nesse ponto, porque é o que eu mais escuto e mais leio nas redes sociais, que o empresariado também resistiu no momento da adoção do 13º, também resistiu quando houve a redução de jornada de 48 para 44 horas. Qual foi o custo para a economia nesses outros momentos e quanto tempo demorou para haver essa acomodação? Quer dizer, a economia brasileira agora precisaria também de um tempo para absorver uma eventual redução da escala, né, para o fim da escala 6 por 1? O que difere esse de outros momentos? Veja bem, quando a Constituição de 88, lá no seu artigo 7º, trouxe que a jornada é de 8 horas diárias ou 44 semanais, a diversidade encontrada no Brasil entre micro, pequenas e médias, entre segmentos completamente distintos, ela fez com que você pudesse, através de negociação coletiva, fazer com que hoje a jornada média no Brasil fosse de 39 horas já. Então, isso também são estudos comprovados, são números que estão à disposição, tanto do IBGE quanto do Ministério do Trabalho. Ou seja, o que nós estamos dizendo agora é que é temerário você discutir redução de jornada sem que você possa discutir
por negociação coletiva, para que você atente às especificidades. Tem muita gente que já trabalha 5x2 e vai continuar trabalhando 5x2, porque não é conveniente você abrir uma empresa aos sábados e aos domingos, que você vai ter custos e, eventualmente, não vai ter um retorno para o seu trabalho. Agora, como que um comércio pequeno, um restaurante, pode prescindir de abrir aos sábados e domingo? Vai fazer com que ele tenha um custo de pelo menos 20%, 30% a mais para manter a sua estrutura aberta funcionando, com menos gente trabalhando, ou melhor, com gente trabalhando menos horas e, portanto, ele tendo que substituir ou acrescer, como foi dito, através de horas extraordinárias, a manutenção do seu negócio em patamares de competitividade que eles possam permitir a sobrevivência. Então, porque a economia hoje ela tem uma complexidade maior do que em momentos anteriores. Em suma, é isso. Veja, Gaia, nós estamos estimando só na Confederação Nacional da Indústria, através do Senai, que nós precisaríamos só no nosso setor qualificar 14 milhões de brasileiros nos próximos 2, 3 anos. Ou seja, adaptá-los às inovações tecnológicas que vêm chegando nas empresas, qualificá-los de uma forma melhor, educá-los para o trabalho de uma forma melhor. E por isso nós achamos que nós não somos contra a discussão da redução de jornada. Nós só estamos dizendo que nós precisamos ter dados concretos para que nós não venhamos a incorrer em um desastre, ao invés de termos efetivamente um avanço social, que é o pretendido, eu sei, pelo governo e por aqueles que defendem a redução da jornada. Agora, vamos supor que o Congresso tope e queira mesmo acabar com a escala 6x1 nesse ano, que é um ano eleitoral. Quais seriam as contrapartidas que os empresários poderiam pedir para reduzir o impacto econômico que vocês dizem que tem por conta desse estudo? Quer dizer, poderia ter um escalonamento, poderia ser uma questão de redução menos drástica de horas, enfim, qual que pode ser a contrapartida para acabar com a escala 6x1 neste momento? Por exemplo, tem gente que está dizendo que os empresários aceitariam uma desoneração da folha de pagamento. Eu acho que nós não podemos falar aqui em moedas de troca. Eu acho que nós temos que falar em realidades que são distintas e que demandam atenção. Obviamente, esses assuntos que você coloca, eles vão ser debatidos a tempo e modo no Congresso Nacional. De que forma nós podemos atentar para essas especificidades? Agora, se for reduzir para 40 horas, é óbvio que num determinado momento do desenvolvimento do país, a economia vai ter que se adaptar a isso. A gente entende, o que nós estamos entendendo é que essa discussão se dá num momento oportuno, onde nós temos um país que é a 10ª economia do mundo, mas está em 100º lugar em produtividade, um país que ainda precisa de infraestrutura tecnológica nos processos produtivos e que, portanto, não pode prescindir, pelo menos as empresas na indústria, que a nossa média é de 42 horas e não de 39, nós ainda não podemos prescindir de trabalhos nessa escala sem que você prejudique. Porque também tem uma discussão, desculpa, Garo, mais rapidamente, é que a discussão entre o que é jornada e o que é escala. Quer dizer, você tem uma jornada de 8 horas diárias e 44 semanais, que já é dividida no 5x2 em 8 horas e 48 minutos por dia, para não trabalhar sábado e domingo. Você tem jornada de 12x36 em hospitais. Você tem jornadas que são equalizadas conforme o tipo de produção. Então, o que a gente quer é uma discussão um pouco mais aprofundada sobre como fazer. E se tiver que discutir e o Congresso aprovar, como nós poderemos adaptar e ter esse contrabalanço, vamos dizer assim, para não prejudicar as empresas de uma forma abrupta e que elas não possam se recuperar, principalmente as pequenas e microempresas. Maravilha, eu agradeço agora ao Alexandre Furlan, da CNI. Muito obrigado pela sua participação aqui no News Noite, detalhando um estudo da entidade sobre o custo para as empresas se houver o fim da escala 6x1, um projeto em tramitação no Congresso Nacional. Furlan, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço, Gaia. Bom trabalho.